irmãs, nesse 15º domingo do tempo comum, eu gostaria de partilhar com vocês, digamos, uma reflexão a partir, não diretamente do Evangelho que nós acabamos de ouvir, mas voltarei ao Evangelho hoje de São Marcos, capítulo 6, e também do profeta Amós, da profecia de Amós, que nós ouvimos na primeira leitura. Mas eu gostaria de meditar um pouquinho sobre a segunda leitura, a carta, o início da carta de São Paulo aos Efésios, que é um grande hino, na verdade, é um estilo particular, através do qual São Paulo escreve aos Efésios, e poderíamos dizer, São Paulo nos escreve também a nós, hoje, somos nós que recebemos esta carta hoje, poderíamos dizer, São Paulo escreve, ou carta de São Paulo aos soteropolitanos, é uma carta para nós, e ele começa com esse hino que é maravilhoso, e que talvez a gente passe por cima um pouco rapidamente quando a gente lê ou quando a gente ouve a leitura. Eu gostaria de retomar alguns pontos com vocês, pensando na missão também do profeta Amós, que nós ouvimos, e pensando no envio dos 12 por Jesus Cristo, e eles iam pregando a conversão. Mas por quê? Porque, na verdade, se o profeta é enviado e se os 12 são enviados, é porque eles são convidados a viver isso que São Paulo nos descreve aqui. Aqui é quase como se fosse uma síntese ou um resumo do ser cristão, da vida cristã. E São Paulo começa dizendo, se dirigindo a Deus, mas também aos seus ouvintes: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Olha que interessante, já desde o início, já coloca aí o mistério da nossa fé, que é uma fé trinitária, a fé na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Nossa união com Cristo no céu. Por que somos unidos a Cristo no céu? Porque Cristo assumiu a nossa condição humana e Ele a introduziu junto de Deus nos céus. E onde é os céus? Nós temos muitas vezes a imagem, o nosso imaginário, nós colocamos os céus talvez acima das nuvens ou para além das estrelas. É verdade que as Escrituras falam muito de subir aos céus, mas no fundo a nossa fé, explicada no nosso catecismo, nos diz que o céu é uma condição, é um estado, é uma situação, não é propriamente um lugar, porque nos lembra o catecismo, Deus está em toda parte, Ele é onipresente, e se Deus está em toda parte, onde Ele está é o céu. E Jesus entrou nesse lugar, se a gente pode chamar de lugar misterioso, mas Jesus está ali junto com o Pai e com o Espírito também, e ali introduziu a nossa condição humana, misteriosamente, mas nós estamos unidos a Ele, e nós, espero eu, queremos estar unidos a Ele. Em Cristo, Ele nos escolheu, Ele o Pai, continua São Paulo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, poderia dizer, desde toda a eternidade, antes que as coisas existissem, desde toda a eternidade, Deus nos escolheu em Cristo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu a nós, mas a todos os homens e mulheres, desde toda a eternidade, para que todos sejam santos e irrepreensíveis. Ser santo é estar em profunda comunhão com Deus, que é o verdadeiro santo por excelência, não é? É estarmos procurando essa comunhão com Ele, a fazermos a sua vontade, que vai aparecer já aqui nesse texto, que continua. Ele nos escolheu então para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. É uma obra de amor, é um chamado de amor. Deus nos escolheu desde toda a eternidade por amor, e Ele quer que sejamos santos por amor,
não simplesmente para que nós preenchamos bem a nossa tarefa de casa, né? Sermos bons cristãos, sermos bons católicos, porque vamos à missa ao domingo e preenchemos a nossa obrigação, mas por amor, porque o nosso coração deve também se abrir a Deus e responder a esse amor. Ele nos predestinou. Predestinação, uma palavra um pouquinho complicada, que já deu muito o que falar na história, nos debates aí da igreja, mas Ele nos escolheu de uma forma, digamos assim, incisiva, forte, nos predestinou, não é? Nos preparou desde toda a eternidade, mais uma vez, para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Por que filhos adotivos? Porque nós não temos a mesma natureza de Deus. Nós somos adotados por Ele para participarmos da sua natureza. Assim como Ele, se encarnando, participa da nossa natureza humana, nós também passamos então a participar da natureza divina. Por isso somos filhos adotivos. O Filho é Jesus Cristo, porque tem a mesma natureza do Pai. Nós somos filhos adotivos porque abraçados pela divindade na nossa humanidade. E passamos então a fazer parte dessa comunhão no Cristo também. Queremos também participar da divindade de Deus. Ele faz tudo isso conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória. Essa expressão vai aparecer, me parece, umas 3 vezes aqui. Deus faz tudo isso para o louvor da sua glória. Santo Inácio de Loyola dizia, né? Tudo para a maior glória de Deus. E na nossa vida deve ser assim também. Nós devemos fazer o que fazemos, cumprir o que devemos cumprir como família, nosso trabalho, como crianças, jovens, na escola, nos estudos, cumprir tudo o que fizermos, tudo o que fazemos para a glória de Deus e para que a sua glória seja manifestada em nossa vida. Assim, então, Ele nos dá uma graça, não é? Ele nos cumula de graça no seu bem-amado, em Jesus Cristo. E continua, pelo seu sangue, pelo sangue de quem? De Jesus Cristo, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós. A riqueza da graça que é derramada em nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Deus então nos faz entender o grande mistério da sua graça, que é expresso de uma maneira extraordinária pelo perdão dos nossos pecados. Pelo sangue derramado de Jesus Cristo, nós temos esse perdão. Obviamente, essa graça do perdão chega até nós pela ação, não é, de Deus, que continua agindo em nossas vidas, e na medida em que nós nos abrimos também a essa graça do perdão, para reconhecer que o sangue de Jesus Cristo de fato nos liberta de todo mal e de todo pecado. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, o mistério da sua vontade de reunir todas as coisas em Jesus Cristo, de anunciar, né, ou melhor, de propagar o perdão e a misericórdia pelo mundo todo, como o Papa Francisco tem nos lembrado, recordado, esse desígnio que ele determinou de antemão em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido em recapitular em Cristo. Acabei de dizer, o universo inteiro. Recapitular tudo. Recapitular significa agrupar todas as coisas, né? Agregar todas as coisas, colocar tudo sob um único chefe, a única cabeça, Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo, né? Nós somos o seu corpo. Tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra deve ser recapitulado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória.